Olá, oitavano, tudo bom com vocês? Então, na aula passada vocês viram o sistema linfático, né? Que é formado por o quê? Pela tonsila, que é o amarelinho, né? Pelo timo, que é o marrom, e pelo baço. E cada um deles tem uma função na produção dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são aqueles que ajudam na defesa do organismo. E é claro que os leucócitos estão, né, em todo o nosso sistema linfático, certo? E ele está presente em nosso sangue, ou seja, ele corre por todo o nosso corpo. A professora colocou aqui só um exemplo, mas ele está presente em todo o nosso corpo, até na nossa pele, inclusive, certo? Então, o sistema imunitário, o que é o sistema imunitário? O sistema imunitário nada mais é do que a defesa do nosso organismo. Como o nosso organismo se defende de agentes causadores de doença, certo? A professora quis fazer aqui um chifrinho, mas não deu certo, ficou uma orelhinha assim, né? Assim. Então, vamos supor que algo estranho, né? Um corpo estranho, um vírus queira entrar no nosso corpo, ok? Ele já entra direto na nossa corrente sanguínea. Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, certo? Os glóbulos brancos já são ativados, eles já identificam que tem um corpo estranho aqui. O que eles fazem? Eles mandam mensagem para os produtores de glóbulos brancos e eles começam a produzir mais glóbulos brancos para mandar esse corpo estranho para fora do teu organismo, certo? Para que ele morra, para que ele não exista mais aqui. Existem alguns vírus e algumas outras doenças que não tem jeito, eles mandam lá, certo? E o que ocorre? Ocorre deles produzirem, né? Daí que dá o inchaço tanto no timo quanto aqui na tonsila, né? Aqui, né? Dá um inchaço causando febre. E o que acontece? Os glóbulos brancos, daí quando eles não conseguem mandar esse corpo estranho embora, que já está ocupando todo o corpo de vocês, ele produz um outro tipo de anticorpo, de glóbulo branco, que nós chamamos de anticorpos, tá? Que daí eles produzem os anticorpos, certo? O corpo estranho que a gente chama aqui, nós chamamos de antígeno, certo? Então, antígeno é o nome do corpo estranho, certo? E os antígenos, eles são sempre identificados por alguma parte do corpo. Certo? Às vezes até por uma picada de abelha. Não dá uma inchadinha? Aquela inchadinha significa que os glóbulos brancos mandaram sair toda aquela... Porque a abelha, quando ela pica, ela tem no ferrãozinho, ela tem um pouquinho de veneno que é próprio dela. Por isso que dói tanto. Que é um tipo de um... Ai, é tipo de um... Esqueci a palavra, desculpa. É tipo de um corrosivo, assim, sabe? E por isso que dói tanto a picada da abelha. Daí, então, o que acontece? Se a abelha picou aqui, ela já incha, não incha? Essa parte aqui. Significa que os glóbulos brancos não tiveram tanto trabalho assim, certo? Para produzir a mais, para mandar esse veneno, né? Que nós chamaríamos de veneno, embora, certo? Daí por isso que inflama, infecciona e vai embora. Ou às vezes até chega a coçar, certo? Mas daí nós temos aqui os glóbulos brancos que nós chamamos dos anticorpos, né? Que são os anticorpos. Anticorpos é o nome do glóbulo branco, anticorpos, que faz com que os antígenos vá embora, certo? É claro que hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos a imunização artificial, que é através das vacinas. Mas as vacinas, até elas serem inventadas, muita gente morreu, às vezes apenas só de catapora, de varicela. Por quê? Porque às vezes o corpo estava fraco, o sistema imunitário fraco,
e fez com que esses glóbulos brancos não se produzissem tanto, fazendo com que aquele corpo estranho tomasse conta de todo o corpo, certo? Por isso que quando você faz um exame de sangue, por exemplo, vai ver a quantidade de glóbulos brancos que tem lá por milímetro cúbico. Se tiver uma quantidade muito grande, significa que a tua infecção está muito, muito perigosa, certo? Não pense você que uma quantidade de glóbulo branco alta, você está com a imunidade alta. Não. A imunidade, como eu falei aula passada, não tem como aumentar. A imunidade é simplesmente vocês se alimentarem de frutas, de verduras, tomar bastante água e ter uma vida saudável, né? Praticar esportes. Assim você tem um sistema imunitário bem melhor do que alguém que fuma, beba, tem uma vida sedentária, certo? Há também aquelas pessoas também que têm um sistema imunitário um pouquinho afetado devido à produção, às vezes tem problema no timo, certo? Às vezes tem problema no baço, mas daí já é um problema característico da pessoa. Mas quando vocês fazem um exame de sangue, por exemplo, se os glóbulos brancos estão lá em cima, significa que você está com uma infecção muito alta. E daí o médico vai ver qual que é o problema que está acontecendo, ou na verdade, por que você foi parar no hospital por causa dessa quantidade de glóbulos brancos tão alta. Daí eles vão lá e vão identificar se é um vírus que entrou, se é uma bactéria ou se é alguma coisa estranha que aconteceu no teu corpo e você não está sabendo. E por isso que existe a rejeição de órgãos. Porque às vezes na rejeição de órgãos, vamos supor lá que você vai fazer, né? Eu esqueci de fazer aqui, mas eu vou colocar aqui. Você vai transplantar um coração, certo? Esse coração transplantado, ele tem que ter o mesmo tipo sanguíneo, a mesma quantidade de glóbulos brancos. São vários fatores para que essa pessoa, até o mesmo tamanho, altura, influencia, porque o coração também tem a ver com o tamanho e a altura da pessoa. Mas vamos supor que tá tudo isso em ordem, a pessoa vai lá e transplanta um coração, certo? Se ainda há o problema da pessoa não conseguir deixar aquele coração transplantado. Por quê? Porque os glóbulos brancos vão identificar esse coração como algo estranho. Se eles identificarem como algo estranho, o que eles vão querer? Mandar o coração para fora da pessoa. Então eles vão começar a produzir tanto glóbulo branco, que a pessoa vai pegar uma infecção enorme. Daí vai ter que ser retirado esse coração novamente e posto a pessoa num coração artificial lá, daí acaba indo para uma UTI, né, unidade intensiva. E isso não é só com o coração, gente, isso é com fígado, com rim, com tudo. Por isso que as pessoas transplantadas, elas têm que estar tomando remédio sempre. Por quê? Porque elas precisam da produção dos anticorpos, que às vezes os anticorpos também param de produzir. Por quê? Porque, na verdade, assim, é tão perfeita a natureza, porque os anticorpos pensam assim, se eu começar a produzir, ele vai parar de bater. Então, eu vou parar de produzir anticorpo. E daí acaba não produzindo mais, certo? Isso é o caso da rejeição de transplante. Daí tem as alergias, né? As pessoas alérgicas, por exemplo, né? Tem pessoas que têm alergia a leite, a amendoim, a crustáceos, aos ovos, né? Alguns antibióticos. Então, ela é uma reação exagerada do sistema imunitário, certo? O que acontece? O sistema imunitário vai lá, vamos comer um amendoim. O sistema imunitário vai lá, acha esse amendoim como um corpo estranho. Isso ainda não tem uma explicação. A pessoa nasce com essa alergia, certo? Vai lá e começa a produzir muito, muito, muito. Por isso, daí, lembra na nossa aula passada, eu falei, por isso o afogar, né? Porque isso aqui tá aqui e afoga as vias, tampa as vias aéreas, a pessoa morre sufocada, certo? Também tem pessoas que têm alergias como coceiras na pele,
alergia à poeira. Isso tudo tem a ver com o nosso sistema imunitário, certo? A AIDS, por exemplo, é uma doença, ela é uma doença autoimune, ou seja, o glóbulo branco faz mal para a pessoa, certo? Ele é como se quando se pega o vírus da AIDS, o vírus ele toma conta do glóbulo branco, ele faz com que o glóbulo branco receba outra mensagem para que ele não produza mais glóbulo branco, mas e sim que ele continue reproduzindo o vírus da AIDS, porque por isso o vírus da AIDS ainda não tem cura. Ele só não se morre mais de AIDS, mas não tem cura. Então, e é isso que está acontecendo agora também com o coronavírus, né? A doença faz com que as pessoas não pensem vocês que eles não estão tentando vários tipos de remédios de vacinas. Então, sim. Só que vários tipos de pessoas, cada um tem é como se fosse um código, né? Que é nosso código genético. Então, às vezes pode funcionar para um e não pode funcionar para outro, certo? E a vacina não, a vacina ela tem que ser universal, tem que funcionar para todo mundo, certo? E como que funciona a fabricação da vacina? A vacina nada mais é do que você injetar, certo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo da vacina da cobra. Quando alguém é picado de cobra, o que acontece? Eles pegam o veneno da cobra, certo? Eu não vou conseguir desenhar uma cobra, mas tudo bem. Eles pegam aqui o veneno da cobra e colocam num frasquinho, certo? Esse veneno da cobra colocado num frasquinho é injetado no cavalo, mas com uma quantidade bem baixa, certo? Daí é retirado o sangue do cavalo. E depois que retiram o sangue do cavalo, eles separam as células. Quando eles separam as células, eles vão ter a parte líquida e a parte sólida, que são as células, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Todo animal tem as mesmas características. Daí eles pegam o plasma, que é a parte líquida, e fabricam a vacina. E isso acontece com muitas e muitas vacinas. Também tem a preparação das vacinas, com o sarampo, a de gripe, agora do H1N1, de rubéola, de catapora, de cachumba. Todas essas, elas são fabricadas com vírus ou bactéria bem fracos, tá? E daí é colocado lá, quando nós somos crianças, é colocado. Por isso que às vezes quando é dado essas vacinas nas crianças, elas podem ter febre, podem ter reação. Por quê? Porque é o vírus fraquinho que chegou até ela e fez com que o sistema imunitário dela começasse a fabricar os anticorpos. E os anticorpos, o que fizeram? Expulsaram esse vírus para fora. Professora, como que ele é expulso? Ele vem aqui ele pode ser vindo até o baço e ele é expulso através da corrente sanguínea, que daí é filtrada pelo rim, pelo fígado, daí vem através do xixi. Então, assim, é bem interessante e eu acho bem legal essa questão do sistema imunitário, tá? Então, esse aqui é o que a professora queria explicar aqui. Depois eu quero ver se eu vejo um videozinho ali para vocês, ok? Então, só dando um tchauzinho para vocês me verem um pouquinho, tá? Tchau, meus queridinhos, até a próxima.